apóstolos, irmão de André, trabalhavam como pescadores na região da Galiléia. Muitas vezes servia como porta-voz dos discípulos. Ele era um dos discípulos mais próximos de Jesus. Assim como hoje nós temos as nossas amizades, os nossos melhores amigos, nós temos os nossos parentes, os nossos primos, os nossos tios, e sempre tem aquele mais chegado, tem os obreiros e sempre tem aquele mais chegado. Jesus também tinha. Não que Jesus fazia uma diferenciação dentre os discípulos mais chegados dos demais, não. Mas existiam aqueles que havia por necessidade de estar realmente em todos os lugares, ao qual eram mais próximos de Jesus. E eram ele, Pedro, Tiago e João. Pedro foi um dos grandes líderes da igreja primitiva. Escreveu 2 cartas que estão na Bíblia, 1º e 2º Pedro. Nas Escrituras, Pedro sempre era o primeiro a ser mencionado dentre os 12. Se você olhar aqui na palavra, sempre que eram mencionados os apóstolos, o nome de Pedro vinha na frente. Quando estava Jesus com os 3 discípulos, Jesus, Pedro, Tiago e João. Então, desde o início, Jesus já queria mostrar para Pedro qual seria a função de Pedro, o tamanho da responsabilidade, da chamada de Pedro, ao qual o Senhor ungiria Pedro. Porque Pedro não foi ungido quando Jesus falou assim: venha e siga-me. Pedro, eu acredito que, lendo a história de Pedro, ele recebeu uma unção, junto com uma transformação, mais lá na frente, depois de toda uma experiência que Pedro passou com Jesus. Porque às vezes, quando nós aceitamos Jesus, ou quando alguém entrega algo de Deus para as nossas vidas, que vai acontecer, ou que Deus vai usar, vai entregar dons, nós achamos que vai ser no dia seguinte. Só que na verdade nós não estamos preparados para aquilo que Deus tem para nós. Os nossos pensamentos, eles são muito limitados. Os pensamentos de Deus, eles são maiores e melhores do que o nosso. Então, até que a bênção se cumpra, até que a profecia se cumpra, até mesmo para que o chamado, a unção de Deus se cumpra, desça na sua vida, você precisa galgar experiência, passar experiências com Jesus. Aleluia. Porque hoje em dia nós vemos que muitas pessoas querem as bênçãos de Deus, mas eles não querem passar, construir uma história, ter uma afinidade, uma intimidade com Deus. Aleluia. E hoje em dia nós vemos dentro da nossa casa que é impossível nós mantermos um relacionamento sem uma intimidade com a nossa esposa, com os nossos filhos. É impossível. E a mesma coisa com Deus e com o Espírito Santo, que é um ser totalmente cordial e educado. Se nós não abrirmos a nossa porta do nosso coração, ele não vai entrar, ele não vai arrombar, ele não vai derrubar essa porta. Então nós precisamos ter experiências com Jesus para o chamado, para a unção de Deus ela se cumprir, ser derramada sobre a nossa vida. O temperamento de Pedro, cada um tinha sua particularidade, mas o tempo aqui não me permite falar de todos. O temperamento de Pedro era um tanto forte. Pedro agia pelas suas emoções, ele era impetuoso, ele falava aquilo que ele pensava. E muitas das vezes ele até entristecia outras pessoas, porque quando você fala aquilo que você pensa instantaneamente, depois que você fala, que você vai pensar: caramba, de repente eu não deveria ter falado dessa maneira com aquele irmão. De repente eu não deveria ter falado dessa maneira com meu patrão, com meus pais, com meu filho. E Pedro era dessa maneira. E muitas das vezes nós nos achamos incapazes de exercer o mandato de Deus, de exercer o chamado de Deus, por alguma, como é que eu posso dizer, limitação, vamos chamar assim, por alguma limitação que nós tenhamos, seja no nosso modo de andar, seja no nosso modo de agir, seja no nosso modo de falar. Nós sempre achamos que o outro é melhor do que nós sempre achamos que o outro é mais capaz do que nós. Só que nós temos que entender que a responsabilidade, o chamado de Deus, o negócio, o mistério de Deus é com você. Não é com o irmão do seu lado, não é com o seu pai, não é com o seu filho, é com você. Independente dos carrapichos que você ainda tenha, as experiências, conforme você for andando com Jesus, as experiências elas vão te ensinar a saber curar, lidar e ir arrancando esses carrapichos. Mas continuando,
Muitas das vezes Pedro agia por ingenuidade, vivia intensamente, falava o que pensava, o gênio dele era muito forte. E realmente, para quem conhece já a história de Pedro, é como se Pedro vivesse a cada dia como se fosse o último. Pedro queria estar ativo, sabe, sempre prestativo. E muitas das vezes esse temperamento de Pedro o atrapalhava. E até mesmo atrapalhava Jesus, o ensinamento de Jesus, ou o que Jesus fosse fazer. Mas nem por isso Jesus desistiu de Pedro, e nem por isso Jesus desiste de mim e de você. As experiências de Pedro com Jesus, apenas algumas. Pedro levou Jesus, assim que Jesus chamou Pedro para o seguir, Pedro levou Jesus para dentro de sua casa. E hoje isso é uma realidade muito confrontadora, porque principalmente quando você é de um lar que não é evangélico, quando você aceita Jesus, e quando você vai falar de Jesus para os seus familiares, muitas das vezes eles não dão crédito a você. Porque o profeta da casa, ele nunca tem crédito, né? Sempre o de fora, o que não conhece. E Pedro chamou Jesus para dentro da sua casa, e Jesus ali curou a sogra de Pedro. E detalhe, Pedro era casado. Então o seu casamento, o seu filho, o seu trabalho não é empecilho de você também ser um discípulo de Jesus. Jesus curou a sogra de Pedro da febre alta que ela estava. Pedro andou com Jesus durante todo o seu ministério, presenciou milagres, maravilhas, mas mesmo assim ainda precisava se libertar de algumas coisas e atitudes. E agora eu vou aqui no texto de Mateus 10, versículo 1. Não precisa abrir não, só acompanha aqui, escuta a leitura. Jesus chamou seus 12 discípulos para junto dele e lhes deu autoridade para expulsar espíritos maus e para curar toda a espécie de doenças e enfermidades. Pedro recebeu, não só Pedro, os seus discípulos, recebeu autoridade de nada mais nada menos que Jesus, para também ministrar as curas e expulsar os demônios. Então você, analisando, ora, Pedro acompanhou todo o ministério de Jesus, viu que Jesus era o Filho de Deus, foi chamado por Jesus, Jesus curou a sua sogra, Jesus restaurou a sua vida, Jesus ungiu para curar, e através do nome de Jesus ele curava e expulsava os demônios. Não era motivo para Pedro negar a Jesus e nem os seus discípulos duvidar de Jesus. Eles não tinham motivo algum. Eles andavam com o mestre aqui, ó, lado a lado, diferente de nós. Nós o sentimos, mas nós nunca o vimos. Então não havia motivo nenhum para Pedro duvidar, para Judas trair, para Tomé não crer, para Pedro negar. Não havia motivo nenhum. Continuando aqui. Pedro, particularmente, ele participou de alguns milagres diferentes de outros discípulos. Pedro andou sobre as águas. Isso está lá em Mateus 14, 28 ao 31, que diz assim: então Pedro gritou: Senhor, se realmente é o Senhor, diga-me para eu ir caminhando em cima da água até aonde o Senhor está. Venha, disse o Senhor. Assim Pedro saiu do barco e caminhou por cima da água na direção de Jesus. E aqui eu quero abrir um parênteses, porque muitos pregam que Pedro teve pouca fé, porque Pedro não até andou sobre as águas, mas Pedro afundou. Só que se você reparar o outro lado da história, e os discípulos? Pedro era um homem muito ousado. Pedro era um homem que confiava, tinha fé, porém pouco. Mas talvez, de repente, pelo seu temperamento explosivo, aquele negócio de pensar e agir, pensar e falar, Pedro participou de um milagre junto com Jesus. E hoje eu imagino Pedro dizendo, de repente, quando alguém encontra Pedro lá no céu: você foi aquele que afundou sobre as águas. E ele poderá dizer: eu afundei as águas. Mas se você perguntar quem andou sobre as águas, só teve dois. Um é Jesus e o outro é Pedro. E o que eu aprendo aqui é que muitas das vezes nós deliberamos bênçãos para os outros. Nós sabemos como ajudar o próximo a sair do pecado, a consertar os seus erros. Não vai por aí, não faça isso, isso não está bom, Jesus não gosta. Mas para a nossa vida nós não conseguimos pôr em prática.
Nós não conseguimos nos lançar, perder o medo. E hoje o Senhor te trouxe aqui para te dizer: perca o medo, porque quem está na sua frente sou eu. Se Jesus te chamar, venha. Se Jesus te mandar ir, vai. Não faça como os outros discípulos que ficaram dentro do barco enquanto o milagre acontecia na vida de Pedro. Aleluia. E quantas pessoas você vê à sua direita, à sua esquerda, um parente que hoje está numa situação boa, que aconteceu um milagre, e como está a sua vida? O milagre estava acontecendo na vida de Pedro. O milagre está acontecendo na vida daqueles que te cercam. O milagre está acontecendo para aqueles que você delibera uma palavra profética. E você vai continuar dentro do barco, duvidando, pensando se é Jesus mesmo que está mandando você fazer, pensando que é Jesus mesmo que está à sua frente? Não seja aqueles discípulos que ficaram dentro do barco, mas viva experiências com Jesus. Experiências com Jesus é bom porque você vai poder passar adiante, passar para os seus filhos, e isso edifica a sua fé. Experiências com Jesus te traz maturidade para quando lá na frente você passar algo semelhante ou até pior, você já sabe como resolver, porque você teve experiência. Dentre os 12, apenas naquele momento teve experiência com Jesus, que foi Pedro. Enquanto os outros ficaram no barco, de repente criticando: olha lá vai o sabichão, não sabe nem se é Jesus que está chamando, ou lá vai ele. Vai afundar, vai até morrer, porque de repente não dá tempo desse homem que nós não sabemos quem é, pode ser um fantasma, pode ser algum deus do mar, a gente não sabe. Lá vai o Pedro, o sabichão, pensando que é o bombão, o melhor de nós. Só que enquanto os discípulos ficavam ali no barco, murmurando, duvidando, o milagre acontecia na vida de Pedro. Enquanto você estiver parado, duvidando, murmurando, perguntando se é de Deus ou não é, o milagre ele não vai acontecer na sua vida. Ele vai acontecer no seu irmão da direita, ele vai acontecer no irmão da esquerda, da frente e de trás. Ele vai acontecer na vida do teu esposo, da tua esposa. Mas enquanto você estiver parado dentro do barco, perguntando se é ou se não é Jesus, e Jesus na tua frente dizendo: venha, vá, profetiza, faça, você não vai ver o milagre. A partir do momento que você sair da inércia, que é estar parado, e se disponibilizar a atender o chamado do Senhor, você vai ver o milagre começar a acontecer na sua vida. Mesmo que, de repente, lá na frente você tenha decepções, mesmo que lá na frente você comece a afundar, mas você já vai estar mais próximo de Jesus. E Jesus vai te pegar pela sua mão e vai te levantar e te levar para o caminho. Então não fique parado no barco. Age. Faça atitude, ore, atenda ao chamado de Deus. Se Deus te escolheu para fazer uma coisa, Deus está querendo te ungir, meu irmão. Não é para você ficar parado dentro da sua casa, sentado num banco, porque você não é lustra-banco, não é lustra-móvel, não é pano para limpar banco. Você foi um instrumento chamado por Deus para fazer a obra. Pessoas, vidas estão esperando ser salvas, ser abençoada através do seu ministério. O chamado que Deus tem para a sua vida não é para amanhã, é para já. Então não perca as oportunidades que o Senhor dá, as experiências que o Senhor dá para você viver com Ele. Não perca isso, irmão. Continuando. Quando Pedro parou de olhar para Jesus e começou a olhar as circunstâncias, o vento forte, o frio, a chuva, as águas agitadas, aí Pedro começou a afundar. E isso já mostrava que, vamos dizer assim, a personalidade, o caráter de Pedro, quando o vento lá na frente fosse soprar, porque ele disse assim: não, mestre, porque se necessário for, eu irei contigo até a morte. Só que quando o calo apertou, nós sabemos que Pedro negou a Jesus. E nessa passagem, Jesus já sabia, e nessa passagem foi confirmado que, quando o calo apertasse, quando o vento soprasse, Pedro não teria experiência, maturidade suficiente para aguentar o tranco. E foi o que aconteceu lá na frente. O vento soprou e Pedro começou a afundar. Por isso que é importante nós vivermos experiências com Deus, para nós suportarmos as aflições do inimigo, porque o problema não é a tentação. O problema é o que você vai fazer com a tentação.
ou após a tentação. Porque tentar todo mundo é